todos, na aula de hoje nós vamos aprender a segunda forma normal. Então, bora lá. A segunda forma normal, ela amplia os requisitos da primeira forma normal, que foi o que nós aprendemos no vídeo passado, mas vamos falar dele novamente, e trata da dependência funcional dos atributos em relação à chave primária de uma tabela. Para entender melhor, vamos quebrar essa afirmação. Então, está na primeira forma normal, nós aprendemos o quê? Que a primeira forma normal, ela estabelece que os valores em cada coluna de uma tabela devem ser atômicos, ou seja, indivisíveis. Cada célula da tabela deve conter apenas um valor e não deve haver conjunto de valores ou listas. Então, isso quer dizer que todo campo que for vetorizado se tornará em uma tabela. Ok? Então, isso evita o quê? Evita a presença de valores multivalorados, que são o quê? Aqueles valores que vêm com vírgula, entendeu? Ou repetitivos em uma coluna. Então, na aula passada, nós aprendemos que todo campo que é vetorizado, que pode ter mais de um valor, ele deve virar uma tabela, não é verdade? Então, a gente viu que a coluna ID, ela simplesmente tem um único valor. O nome do autor é um único campo. E o título? Um autor, ele pode ter escrito vários livros. Então, aqui no título, nós temos vários títulos. Por exemplo, aqui, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Harry Potter e a Câmara Secreta. Ok? É uma autora, ela pode ter escrito vários livros. Então, o título aqui, ele é o quê? Ele é um campo vetorizado. Então, esse campo vetorizado, ele se tornará o quê? Uma única tabela. E aí, nós foi lá e criou aqui uma tabela, onde vai ter o título, e outra tabela para o autor. Ok? Não me expliquei sobre o quê? Sobre chave primária e sobre chave estrangeira, tanto que aqui eu não coloquei o for key. Por quê? Porque agora que vai entrar a segunda regra. Então, bora lá para a segunda regra. Então, a primeira regra aqui, já estamos ok, né? Se você... eu não vi a aula da primeira forma normal, então, aula passada. Volta lá e aí depois vem para cá. Agora, vamos lá. A segunda forma normal. Dependência funcional total. Todos os atributos não chave da tabela devem depender totalmente da chave primária. Isso significa que, se você tiver uma tabela com uma chave primária composta por várias colunas, todos os outros atributos não chave devem depender dessa chave composta como um todo e não apenas de parte dela. Tá bom, vamos lá. O que aqui está dizendo? A segunda forma normal, ela diz que ela tem que ter a primeira forma normal. E uma coisa a mais, que é o quê? Que os atributos da tabela, ela deve pertencer à única chave primária. Ok? Então, vamos aqui. Essa tabela antes da segunda forma normal, ok? Opa, apaguei ela sem querer. Antes da segunda forma normal. Bora lá. Create. Crie table, tabela chamada pedido. Então, crie uma tabela chamada pedidos, aonde eu vou ter o ID do pedido, que vai ser do tipo inteiro, e vai ser o quê? Uma chave primária. Ok.
Aí eu vou ter aqui os atributos, que é produto ID, quantidade, preço unitário, nome do produto, categoria do produto. Vamos lá. Observando isso aqui, tudo isso aqui pertence a essa chave primária? Vamos lá. Produto ID. Isso aqui ou é uma chave primária ou é uma chave estrangeira, ok? Se aqui é uma chave primária, então isso aqui é uma chave estrangeira. Não é verdade? Tá bom, vamos lá. Quantidade. A quantidade, ela pertence, esse atributo pertence a essa chave primária, pedido ID? Pertence. Então, um pedido, ele pode ter o quê? Uma quantidade. Preço unitário. O preço unitário também pertence ao pedido. O nome do produto pertence ao pedido? Esse nome do produto, ele pertence ao produto, ok? Categoria do produto pertence ao pedido? Ele pertence ao produto. Então, temos aqui atributos que não pertencem diretamente à chave primária. E a regra diz o quê? Todos os atributos não chaves devem depender dessa chave composta como um todo e não apenas de parte dela. Então, nós vamos ter que dividir isso aqui. Então, vamos colocar produtos com produtos e o que pertence ao pedido no pedido. Então, bora lá? Vamos lá. Então, produto ID virou o quê? Uma chave primária. Tá bom? É uma chave primária. Por que nós temos que ter uma chave primária em todas as nossas tabelas? Porque ele é um identificador único. Já expliquei isso na minha primeira aula, quando a gente aprendeu sobre criar tabela. O que eu falei sobre o identificador único? Que eu posso ter na minha tabela várias Marias, várias João, eu posso ter várias camisetas, eu posso ter várias bermudas, mas o que torna elas únicas? A chave primária. A mesma coisa. O meu nome é Jéssica, mas existe somente o meu nome na face da Terra? Não, existe milhares de Jéssicas pelo mundo. Como o governo, ele sabe quem sou eu? Pelo meu identificador único, que é o que? Meu CPF. Porque o número do CPF é único. Só existe um número de CPF para uma pessoa. Se tiver dois números de CPF, se tiver um número de CPF ligado para duas pessoas, uma é laranja. Né? Então, existe um número de CPF ligado a uma única pessoa, porque é o identificador único. A mesma coisa é aqui. Existe somente um número, um identificador único para cada produto. Entendeu? E é assim que a gente sabe quem é aquele produto. Então, bora lá. Então, a chave primária sempre vai existir. Nunca deixe faltar. Aí, tiramos aqui o nome do produto e colocamos aqui. E a categoria de produto colocamos aqui. Ok. Agora, os atributos nome de produto e categoria de produto, ela depende da chave primária. Entendeu? Pronto. Agora tá certo. Ela depende somente da chave. Não depende mais de ninguém. Pronto. Agora nós vamos para outra tabela. Então, tabela pedido. Ficou quem? O pedido ID, que é uma chave primária. Aí ficou a quantidade, o preço unitário. E o bloqueio do produto ID aqui, que não expliquei na aula passada, porque agora nós estamos falando de chave primária, agora vamos falar da chave estrangeira também. Isso aqui é uma chave primária, ok? E essa daqui
é uma chave estrangeira. É ela que faz ligação entre as tabelas, entendeu? Vamos lá. O cliente fez lá um pedido. Ele comprou 5 camisetas. O preço unitário lá de R$ 25 cada um. Então ele comprou 5 camisetas, custando R$ 25 cada uma. Tá bom. Então eu tenho o nome do produto aqui, a categoria aqui. Só que eu tenho a quantidade e o preço aqui. Então eu vou pegar o quê? O produto, eu vou pegar aqui o quê? A chave dela. Então vou colocar aqui o produto ID, que é uma chave. Só que eu já tenho aqui uma chave primária. Então aqui vai ser uma chave estrangeira. E aí eu vou falar o quê, ó? For key. Essa é uma chave estrangeira. Quem é a chave estrangeira? O produto ID, que ela faz referência a quem? A tabela produtos. E qual é a chave? Produto ID. Entendeu? Porque quando eu quiser analisar as duas tabelas, eu vou conseguir analisar porque eu tenho aqui o ID da tabela de produtos. E eu estou já dizendo para essa tabela de pedido quem é a chave estrangeira e com quem ela está fazendo a relação dela. Então, não vou ter nenhum tipo de problema, entendeu? Então, a gente já colocou aqui na segunda forma normal. A segunda forma normal é o quê? Que os atributos devem pertencer, todos os atributos, não chave, devem depender dessa chave composta como um todo e não apenas de parte dela. Então, nós retiramos aqui aquilo que não pertencia como um todo e dividimos de uma forma que agora os atributos pertencem à chave composta como um todo. Então, aqui pertence a chave primária pedido e aqui pertence a chave produto. E estou dizendo para ele quem é a chave estrangeira e com quem ela faz relação. Ok? Então, espero que tenha entendido. Eu fiz a primeira forma normal, tirei todos os campos que são vetorizados, que pode receber mais de um valor, e transformei em uma única tabela. Agora eu devo analisar a segunda forma normal, que é o quê? Analisar se os atributos que eu tenho na minha tabela, ela pertence, né, àquela chave primária, né? Se ela depende daquela chave primária, né? Como um todo, né? E não empate. Então, se é empate, aí eu tenho então que criar uma nova tabela para criar uma chave primária para aquela que não está realmente dependendo da chave por um todo, entendeu? Eu sei que fica um pouco, gente, confuso, mas conforme a gente vai trabalhando, vai ficando mais fácil. Então, eu vou tentar dar um resumo aqui. Primeira forma normal. Se eu tiver algum atributo, que é um campo, né? Que possa receber mais de um valor, que isso é o quê? É um vetor. Então, se esse campo ele for vetorizado,
né? Então, se eu tiver algum atributo, que é o campo, que possa receber mais de um valor, que isso aí se torna o quê? Um vetor. Esse devo criar uma nova tabela para ele. Ok? Então, se eu tenho lá na minha tabela um campo chamado, eu tenho lá na minha tabela um campo chamado endereço. E eu sei que esse campo ele é vetorizado porque eu posso ter o nome da rua, eu posso ter o bairro, eu posso ter a cidade, eu posso ter o estado, eu posso ter o número da casa, Então, se esse campo ele recebe mais de um valor, se esse campo ele é vetorizado, devo criar uma nova tabela para ele. Então, create table endereço. E aqui sim, eu vou ter o campo rua, o campo bairro, o campo cidade, o campo estado, o número da casa, ok? E aí, eu já sei o que tem a segunda forma normal, né? A segunda forma normal o quê? Vai ter que ter o ID, né? O ID endereço, que é o que? Uma chave primária. Vamos colocar aqui, uma chave primária. E os atributos aqui, elas devem depender dessa chave primária. Então, rua, bairro, cidade, estado, número da casa, depende somente da chave primária endereço? Sim, porque rua, bairro, cidade, estado e número da casa, ela pertence ao endereço. Então, tá certo. Bora lá. Segunda forma normal. Os atributos que são quem? Os campos, deve depender totalmente da chave primária. Então, se algum campo ela não depende da chave primária, você vai o quê? Criar uma nova tabela para ela, colocando ela lá, ok? E aí você não esqueça de fazer o quê? Referenciar as tabelas, porque se uma tabela depende da outra, então nós temos aqui o quê? Nós temos a tabela produtos e a tabela de pedidos. E elas têm uma ligação entre elas. Por isso, temos aqui o produto ID. Ok? E eu estou dizendo para ele o que que... Eu coloquei a chave primária aqui embaixo, né? Agora que eu vi. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui o produto ID, que eu sei que esse produto ID o que é uma chave estrangeira. Porque esse valor vai vir de onde? Vai vir daqui. Então, eu já chego aqui para a tabela e diz, olha, nós temos aqui uma chave estrangeira, e essa chave estrangeira é o produto ID. E essa chave estrangeira está fazendo referência à tabela produtos, que é a chave primária de lá, que se chama produto ID. Ok? Então, é igual eu falo, gente, no começo tudo é difícil, né? É difícil compreender, mas como a gente for fazendo, a gente vai pegando o jeito, a gente vai conseguindo compreender melhor, porque vai clareando a nossa mente, entendeu? É igual, por exemplo, né?
Quando você entra numa faculdade, você começa a programar, você fica encantado com os códigos, né? Que você está criando. Quanto mais você vai avançando na faculdade, você pega os seus códigos antigos, você tem vergonha de você mesmo, né? Você fala, poxa, né? Que código feio, né? Nossa, que lógica, né? Então, eu compliquei tanto para chegar a nenhum resultado que era simples, né? Por quê? Porque, na verdade, no começo a gente não tem o quê? A gente não sabe. Então, a gente não tem uma visão ampla das coisas. Tudo é complicado, tudo é novo, tudo é difícil, né? Mas quanto mais a gente vai aprendendo, as coisas vão clareando na nossa mente, a gente consegue pensar mais rápido, a gente consegue ter uma visão melhor. Então, hoje pode ser que você olhe para a primeira forma normal e você tenha uma dificuldade em encontrar os atributos que recebem mais de um valor. Mas com o passar do tempo, você vai conseguir enxergar isso muito mais rápido. Então você vai entender que esse campo ele recebe mais de um valor, então ele tem que entrar, ele vai ter que ser criado uma nova tabela só para ele, entendeu? É, a segunda forma normal, ela não é difícil, ela é fácil, entendeu? Os atributos, o campo ele deve depender totalmente da chave primária. Você olhou na sua tabela e vê que você tem um atributo, você tem um campo lá que não depende totalmente da chave primária que está ali, você vai ter que criar uma nova tabela para ele, entendeu? E isso aqui é muito fácil, porque se você tem uma chave estrangeira na sua tabela, você só tem que dizer para a sua tabela, olha, nós temos uma chave estrangeira. Quem é a chave estrangeira? É fulano. E ele faz referência a quem? A tal tabela. E a chave de lá que a gente vai estar fazendo referência é o produto ID. Pronto. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro, né? Se não entendeu, falar, olha, não entendi ainda. Coloca aí a sua dúvida, né? E não tem problema, gente. Eu respondo, eu gravo outro vídeo, eu tento dar um novo exemplo, tento fazer de outra forma, viu? O importante é você aprender. O importante é você conseguir, entendeu? Olhar e ver, entendeu? O que é que está, o que a regra diz, o que tem que ser feito, entendeu? Então, vamos lá. Nós já aprendemos a primeira forma normal no vídeo passado e eu ainda tentei trazer a revisão para esse vídeo. E agora aprendemos a segunda forma normal. Amanhã nós vamos aprender a terceira forma normal, ok? Então, um grande abraço, um beijão aí no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau!